Don't let me down. Ah, moleque. Uma homenagem àquele maluquinho, aquele garotinho de 2 anos. Moleque sinistro, né? Dos Beatles. Don't let me down. Aí, o moleque mandou muito bem, né? Se liga só, vamos parar de palhaçada. Hoje eu vou falar sobre classes de palavras ou classes gramaticais versus termos sintáticos. Você não pode, no dia da prova, ficar confuso quando o cara perguntar assim, quer ver, ó? Do ponto de vista morfológico, as palavras destacadas são... E aí? Quando o cara fala do ponto de vista morfológico, o que ele está querendo dizer com isso? Quando ele fala isso, do ponto de vista morfológico, morfologicamente falando, gramaticalmente falando, de acordo com as classes gramaticais, as classes de palavra é tudo a mesma coisa. Beleza? Morfologicamente falando, o cara está falando de classes gramaticais. Tá certo isso? Classes de palavras. Substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo. Preposição, advérbio, conjunção, interjeição. Beleza? Tranquilo? Agora, quando o cara fala assim, quer ver, ó? Do ponto de vista sintático, sintaticamente falando, no que diz respeito à sintaxe, classifique sintaticamente, análise sintática. Quando o cara fala isso, ele está falando sobre termos sintáticos. Basicamente, ele está falando sobre termos sintáticos, beleza? Ou estruturas relacionadas à sintaxe. E aí, quando eu falo em termos sintáticos, você não pode confundir, por exemplo, substantivo com termo sintático. Porque substantivo é classe gramatical, não é termo sintático. Termo sintático é o quê? Sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, adjunta adverbial, aposto e vocativo. Beleza? Então, meu camarada, coloque isso na sua cabeça. Divide isso. Divide. Classes de palavras, termos sintáticos. Se o cara, por exemplo, diz o termo sintático tal, e logo depois falar que... E logo depois chamar esse termo de substantivo, ele está fazendo duas análises diferentes. Uma coisa é termo sintático, outra coisa é classes de palavras. Se o cara disser, por exemplo, que... O cara diz assim, o vocábulo casa, que é um sujeito, se na frase não for um sujeito, não tiver essa função sintática, o cara está falando besteira. Beleza? Cuidado, classes de palavras é uma coisa, funções sintáticas, termos sintáticos, outra coisa. Vamos analisar isso na prática? Vamos entender isso? Olha na telinha, vai. Uau! As minhas duas lindas professoras saíram do Recife e vieram palestrar aqui. Se liga só. Uau é uma interjeição. Vou fazer melhor, vou botar assim. Ó. Uau é uma interjeição. Por que é uma interjeição? Porque é uma palavra que indica uma surpresa, é uma palavra que vem seguida de ponto de exclamação, é uma palavra que tem um tom altissonante. Uau! É uma expressão que a gente usa para indicar surpresa, admiração. Então, é uma interjeição. É uma palavra invariável, beleza? As interjeições são invariáveis, elas não mudam de forma, elas não podem se flexionar. Continuando. As minhas duas lindas professoras. Percebe que esse as vem antes do substantivo professoras? Então esse as, que está concordando em gênero e número com professoras, é um artigo. Portanto, vamos lá.
Então, esse as aqui, número 2, é um artigo. Lembra dos artigos da língua portuguesa? Artigos definidos e indefinidos. Artigos definidos, o a, os as. Artigos indefinidos, umas, umas. Umas. Beleza? Uns, umas. Artigos definidos e indefinidos. Então, os artigos definidos são o a, os as. Indefinidos, uns, umas. Minhas duas lindas professoras. O que seria o minhas? Qual seria a classe de palavras? Ou classe de palavra, classe gramatical? Minhas. Se encaixaria onde, hein? Em que grupo, em que classe de palavras? Bem, o minhas é um pronome possessivo. É um pronome. Beleza? Por que é um pronome, Pestana? É um pronome porque se refere a uma das pessoas do discurso. Quando a gente diz as minhas duas lindas professoras, percebe que o minhas se refere à pessoa que está falando? Minha. Percebe? Então, o pronome é uma palavra que se refere a uma das pessoas do discurso. Primeira, segunda ou terceira pessoas. Portanto, o minhas é um pronome. Além disso, eu posso dizer que o minhas é um pronome porque concorda com o substantivo. Eu poderia dizer também que o minhas é um pronome por causa disso. Agora, stricto sensu, eu sei que é um pronome porque se refere à primeira pessoa do discurso. Duas. Duas indica quantidade e, portanto, é um numeral. Beleza? Show de bola. Não tem muito mistério. Numeral é um vocábulo que indica quantidade e também se liga a um substantivo. Tá certo? Show de bola. Continuando a brincadeira. Lindas. O vocábulo lindas caracteriza um substantivo, qualifica um substantivo. Portanto, lindas é um adjetivo. Beleza? Show de bola. E professoras é o vocábulo mais importante dessa frase, é a classe gramatical mais importante da língua portuguesa, junto com os verbos. Professoras é um substantivo. Por que é um substantivo, Pestana? Porque é uma palavra que nomeia, um ser. Professoras é um substantivo, por quê? Porque é um nomeador, é um nome que se dá a pessoas do sexo feminino que lecionam, que ministram aulas. Então, professoras é um vocábulo nomeador, é um substantivo. Tranquilão? Continuando a missão. Saíram. O verbo sair é ótimo, né? Eu já ia falar que é verbo, enfim, me empolguei. Mas vamos lá. O vocábulo saíram é um verbo. E por que é um verbo? É um verbo porque indica ação, porque indica modo, tempo, principalmente porque indica tempo. Quando você diz as minhas duas lindas pessoas saíram, o verbo, além de indicar ação, as pessoas praticaram o ato de sair, além de indicação, indica tempo. Tempo passado, da ideia de passado, da ideia de que isso já aconteceu. Beleza? Então, 7, saíram, é um verbo. Número 8, vejamos. Saíram do Recife. Esse de aqui é uma preposição. O que seria uma preposição, Pestana? Uma preposição, meu nobre, é um vocábulo invariável, não muda de forma, que liga uma palavra a outra palavra. Quando eu digo saíram, saíram de algum lugar. De onde? Do Recife. Então percebe que a preposição de está ligando o verbo saíram a o Recife. Beleza? Então a preposição é um vocábulo que liga outras palavras dentro de uma frase. Eu tenho, de novo, o é um artigo, a gente já viu, Recife é um substantivo, porque nomeia um lugar. E o que seria o e? O e
é uma conjunção. O que seria uma conjunção? Conjunção também é um elemento ligador. Também é um elemento que liga. Só que normalmente, as conjunções ligam orações. E elas trazem embutidas um sentido. Observe que o E é uma conjunção porque está ligando as orações. As minhas duas lindas professoras saíram do Recife, vieram palestrar aqui. Então o E está ligando a oração anterior à oração posterior. Beleza? Então o E tem o papel de ligar, de conectar. E o E também indica a adição. Portanto, uma conjunção é um vocábulo que liga orações, normalmente, e também traz embutido em si uma noção, um valor semântico. Nesse caso, o E da ideia de adição. Vieram é um verbo, como a gente já viu. Na verdade, vieram palestrar é uma locução verbal, né? A gente vai ver isso mais para frente no capítulo de verbo. E o aqui, o que seria o aqui? O aqui é um advérbio. O que é um advérbio, Pestana? Um advérbio é uma palavra que normalmente modifica o verbo. Observe, quando eu digo vieram palestrar aqui, o aqui modifica vieram palestrar. Porque quando você diz vieram palestrar, as fulanas vieram palestrar. Ok. Agora, as fulanas vieram palestrar onde? Vieram palestrar aqui. Então, aqui é um advérbio, porque modifica um verbo, e também traz uma noção semântica, traz um valor semântico. Nesse caso, o aqui é um advérbio de lugar. Portanto, a análise que eu acabei de fazer é uma análise morfológica. É uma análise que leva em conta as classes gramaticais. É possível analisar morfologicamente, gramaticalmente as palavras de uma frase? Com certeza, foi o que eu acabei de fazer aqui. E algumas bancas gostam de trabalhar a análise de classes de palavras, tá certo? Na verdade, a maioria das bancas gostam. E elas preferem trabalhar pronome, verbo e conjunção. Não que as outras classes gramaticais não sejam trabalhadas, até são. Apesar de que o numeral, hoje em dia, ninguém quase trabalha. Quase banca nenhuma trabalha numeral. É muito raro encontrar uma questão. Quando eu fiz a minha gramática, para eu encontrar uma questão de numeral, eu ralei. Para encontrar alguma questãozinha. Foi difícil. Eu até botei assim na gramática. Por favor, não deixe de fazer as questões de numeral, porque eu tive muito trabalho para encontrar essas questões. Eu coloquei alguma gracinha assim. Enfim, vamos lá, continuando a brincadeira. Olha para mim rapidinho, se liga só. Meu nobre, minha nobre, meu lindo, minha linda. A análise que eu fiz foi uma análise morfológica. Análise das classes gramaticais das palavras da frase, beleza? Pensa bem, o que seriam classes de palavras? Só para fechar isso bem. Classes de palavras, eu posso fazer uma analogia com classe de alunos. Quando eu digo que há uma classe de alunos, o que seria isso? Seriam pessoas que têm o mesmo perfil, que pertencem a um determinado grupo. Então, classe de alunos seria isso, seria um grupo de alunos. Classes de palavras seriam um grupo de palavras. Só que essas palavras têm que ter uma semelhança entre si, para elas serem encaixadas em um determinado grupo. Então, quando você diz que uma palavra é um substantivo, é porque ela tem características, semelhanças com outras palavras que também têm perfil, têm as características parecidas. E aí ela se encaixa no grupo, na classe dos substantivos. Isso vale para todas as classes gramaticais, obviamente. Tá certo? Tranquilo? Agora vamos analisar o que são termos sintáticos. Vamos nessa? Olha na telinha e vem comigo. Uau! As minhas duas lindas professoras saíram do Recife e vieram palestrar aqui. Falando nisso, teve até um rapaz no Facebook, um aluno, acho que é Edson Koch, acho que foi isso. O parceiro mandou assim pra mim: pô, Pestana, quando você for aí pro Recife, diz que eu mandei um beijo pra professora Giovana Carranza. Muito cara de pau, né? Valeu, Edson. Não mandei não, parceiro, porque ela é de Fortaleza, ela não é de Recife.
Caraca, nega, é muito figura. Mas, pô, tá bonito, tá bonito. E um abraço aí pra galera do Rio Grande do Norte. Muito bem. É porque me pediram no Facebook, eu tenho que alegrar a galera, né? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Termos sintáticos. Uau! As minhas duas lindas professoras saíram do Recife e vieram palestrar aqui. Pô, Pestana, é a mesma frase. Você já não analisou? Eu analisei as classes de palavras. Agora eu vou analisar os termos sintáticos. Divida isso na sua cabeça. Vamos lá. Como eu já sei que o ao é uma interjeição, e interjeição não exerce função sintática nenhuma, qual é a classificação sintática que eu dou ao ao? Nenhuma. Ela não é um termo sintático. Eu não analiso sintaticamente uma interjeição. Beleza? Na verdade, já seria até bom eu colocar aqui, né? Existem 3 classes gramaticais que não exercem função sintática na frase, que não são classificadas como termos sintáticos. Interjeição, conjunção e preposição. Elas não são termos sintáticos no sentido de que não recebem classificação sintática. Ou seja, não são sujeito, nem predicado, nem objeto, nem complemento, nem adjunto, nem aposto, nem vocativo. Tá certo? Então, tais classes gramaticais não exercem função sintática nenhuma. Portanto, o ao, o e e esse d aqui não recebem classificação sintática nenhuma. Agora vamos lá. As minhas duas lindas professoras saíram do Recife. Quem saiu do Recife? As minhas duas lindas professoras saíram. Então você vai dizer que tudo isso aqui é o sujeito. Lembra disso? E dentro do sujeito eu tenho elementos que se ligam ao núcleo. O núcleo é sempre um termo de valor substantivo. Beleza? E aí esses termos que se ligam ao núcleo são chamados de adjuntos adnominais. Então, pegando um gancho com a numeração que eu coloquei aqui em cima das classes de palavras, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que o sujeito é tudo isso. No caso, professoras, que é o substantivo, é o núcleo do sujeito. Entendeu por que eu coloquei o 6? Porque o 6 é o substantivo lá em cima, professoras. As minhas duas lindas, eu teria, vamos lá, número 2, número 3, número 4, número 5, são adjuntos adnominais. Por que são adjuntos adnominais? Porque estão ligados a um nome, estão ligados a um núcleo, beleza? E aí a gente chama de adjuntos adnominais. Saíram do Recife. O verbo sair é um verbo intransitivo, quem sai, sai de algum lugar. Do Recife seria um adjunto adverbial de lugar. Vieram palestrar aqui, o aqui seria um adjunto adverbial, enfim. Então nós temos o verbo aqui, né, que é o número 7, seria um verbo intransitivo. Verbo intransitivo. Do Recife, como indica lugar, é um adjunto adverbial de lugar, é uma locução adverbial do ponto de vista gramatical, do ponto de vista da classe de palavras, é uma locução adverbial, e do ponto de vista sintático, é um adjunto adverbial. Porque todos os advérbios e todas as locuções adverbiais exercem sempre função sintática de adjunto adverbial. Então, do Recife e o aqui, um é locução adverbial, o outro é advérbio. Sintaticamente, a gente diz que são adjuntos adverbiais. Vieram palestrar seria uma locução verbal, cujo verbo principal é transitivo direto. Então, vou botar aqui uma barra para diferenciar o verbo sair do vieram palestrar, em que palestrar é um verbo transitivo direto. Pronto.
acabei de fazer uma análise sintática. Beleza? Olha para mim rapidinho. Se você se embananou, se você embolou o meio de campo nessa segunda parte de análise sintática, isso significa duas coisas. Primeiro, você precisa estudar mais análise sintática. Segundo, você precisa estudar mais análise sintática. Porque se você já tem conhecimento de análise sintática, isso que eu fiz aqui foi get, foi moleza, tá certo? E se você sentiu dificuldade, calma, relaxa, prepara, que agora é a hora de você aprender um pouco mais sobre a língua portuguesa. Quando eu chegar em sintaxe, ou a sintaxe, para falar bonitinho, quando eu chegar a sintaxe, aí, meu camarada, a gente vai ver com calma todos os termos sintáticos, vou falar tudo com calma, sem pressa, sem afobação, para você pegar a manha, beleza? E se você já tem um conhecimentozinho, com certeza vai só reforçar aquilo que você já sabe, tá certo? O que eu queria mostrar na aula de hoje é, não confunda classes de palavras com termos sintáticos, beleza? Não confunda. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e bem-vindo à teoria geral das coisas, beleza? Não confunda classes de palavras com termos sintáticos. Pensou em classes de palavras? Substantivo, adjetivo, artigo, pronome numeral, verbo, preposição, conjunção, advérbio, interjeição. Falou em termos sintáticos? Sujeito, predicado, objeto direto, predicativo, objeto indireto, complemento nominal, agente da passiva, adjunta de nominal, aposto, vocativo. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Na aula que vem, a gente vai entrar em substantivo, para aprender um pouquinho mais sobre essa classe de palavra. Beleza? Sobre essa classe gramatical. Agora, vou te dizer só uma coisa, rapidinho, para fechar, para eu poder ir embora e você sossegar aí o ritmo de hoje. Substantivo não é tão cobrado em prova. Beleza? Mas existe uma parte dentro do substantivo que algumas bancas gostam de trabalhar. Seria o plural dos substantivos compostos. Outras bancas gostam de trabalhar só o reconhecimento dos substantivos nas frases. Reconhecimento do substantivo. Olha para a frase, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um substantivo, isso aqui é um substantivo. Beleza? Algumas bancas gostam de trabalhar essas duas coisas. O resto, eu vou até falar. Mas não fique preocupado. Eu preciso saber tudo de substantivo. Não. Beleza? Eu estou só antecipando para criar um ambiente de como será a aula, a próxima aula. Beleza? A aula seguinte. Essa. Show? Valeu. Um abraço. Fui.